Abra sua Bíblia em Salmos 23, salmo muito conhecido. Nesta manhã, vamos ler, vamos refletir no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Olha o que o salmista diz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não tem como. Vamos repetir o verso de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Estamos andando atualmente pelo vale da sombra da morte. Mas o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o salmista tem certeza da presença de Deus, mesmo quando estamos no vale da sombra da morte. Que a leitura do texto te abençoe, que a leitura do texto te faça motivar pela fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei, minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da sua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá.
prazer é te ver, és o meu Redentor. Estou mais perto, de ti sou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu Redentor. Sinto florescer minha esperança, és meu Redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Amém. Bom dia, querido. 26 de abril, domingo, culto em casa da Primeira Igreja Batista em Urucânia. Deus abençoe vocês. Estamos já chegando no final de abril. Quero pensar com vocês neste domingo de manhã para a sua reflexão. Jeremias capítulo 23, verso 23. Jeremias 23, 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Jeremias 23, 23. Quero pensar com você nesse domingo de manhã. Eu sou Deus de perto, mas também sou Deus de longe. Logicamente, no processo de revelação de Deus, Deus já está indicando ao povo de Israel que Deus não é exclusivo do povo de Israel. Mas quero fazer uma analogia conosco, como a gente, em alguns momentos, enxerga as pessoas de longe, os países de longe, as situações de longe e menospreza as coisas de perto. Gostaria que a gente fizesse essa analogia. Quantas vezes temos uma tendência de achar que Deus está longe. Deus é Deus de longe, mas também é Deus de perto. Queridos, quantas vezes vemos pessoas menosprezando o nosso Brasil, o nosso país, dizendo que aqui está ruim, aqui não dá, e quer ir para lugares distantes. E vimos nesse período de quarentena quantas pessoas querendo retornar ao Brasil e quando voltavam todo mundo feliz. Algumas vezes a gente valoriza o que é de longe, nenhum problema em valorizar o que é de longe, mas menosprezamos o que é de perto. Bom é só o que está longe. Cuidado. Queridos, coloque no seu coração. Deus é Deus de perto, mas também é Deus de longe. E na analogia que eu quero fazer, na comparação que eu quero fazer, não menospreze as coisas de perto. Primeiro ensinamento, Marcos capítulo 6, verso 4. O nosso Senhor Jesus Cristo chega em sua cidade natal, onde ele cresceu. E ele vai à sinagoga, e ele fala na sinagoga. E as pessoas ficam encantadas com ele na sinagoga. Mas no versículo 4, eles dizem, não é este o filho de Maria? Não é este o filho de José, o carpinteiro? Nitidamente, eles estão dizendo, como pode uma pessoa ser filho de carpinteiro, ser filho de Maria, morar aqui, crescer aqui e ser desse jeito? Primeiro ensinamento, vença a síndrome do bom é aquilo que está longe. Não menospreze as coisas de perto. É uma tendência nossa, quem é de perto, a gente potencializar os defeitos, potencializar as limitações. Lógico, você convive com a pessoa, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja na sua igreja, seja nos seus parentes, você convive com eles. E aí a nossa tendência é potencializar apenas os erros, os defeitos, as limitações. Foi isso que fizeram com Jesus. Falar, nossa, ele é tão bom.
mas não pode ser o Messias. Ele não tem característica, ele não tem um perfil para ser o Messias. Ele nasceu aqui, ele é filho de Maria, ele é filho de José, o carpinteiro. Para ser Messias tem que vir de longe, tem que ter outros critérios, outro perfil. Esse é o primeiro ensinamento. Eu sou Deus de perto e sou Deus de longe. E as pessoas que conviveram com Jesus quando da sua adolescência, eles não viam em Jesus potencial para ser o Messias, porque para ser Messias tem que ser de longe, os de perto não podem. E Jesus reconheceu isso, Jesus percebeu isso, e isso já aconteceu no primeiro século, quando Jesus percebeu que quem está perto não valoriza os de perto, apenas potencializa as limitações. Cuidado, eu sou Deus de perto, eu também sou Deus de longe. Não é pecado valorizar os de longe. Mas, queridos, não menospreze os de perto. Não fique toda hora valorizando a igreja de longe, o líder de longe, o país de longe, a tia, os parentes de longe e menosprezando os que são de perto. Jesus sentiu isso na sua própria pele. Marcos, capítulo 6, verso 4. Segundo ensinamento, eu sou Deus de longe, mas também sou Deus de perto. Não ignore os de perto. Você corre o grande risco de perder uma bênção. Vamos sair do primeiro século, vamos voltar até o Antigo Testamento. Profeta Elias e profeta Eliseu. Em 1 Reis, capítulo 17, verso 9, o profeta Elias vai abençoar uma viúva de Sidom. Por que não uma viúva do povo de Israel? Mais uma vez, no processo de revelação de Deus, Deus está dizendo ao povo de Israel, eu não sou exclusivo de Israel, eu também sou Deus de longe. Mas o povo de Israel estava mais preocupado em copiar os rituais do povo dos vizinhos do que Deus. E Deus então mostra ao povo de Israel e fala com Elias, vai até Serepta, vai até Sidom, e lá você vai abençoar uma viúva, uma estrangeira. Não ignore os de perto, você corre o grande risco de perder uma bênção. Isso aconteceu com o povo de Israel, com o profeta Elias. Aconteceu também com o profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 5, verso 10, quando Eliseu abençoou um comandante estrangeiro. Leproso, Naamã, era estrangeiro, porque o povo de Israel estava mais preocupado em copiar os rituais do povo de fora, dos povos vizinhos, diferente de hoje, quando nós estamos mais preocupados em copiar o que vem de longe, o que vem de fora, menosprezando aquilo que é de perto. Não é nenhum pecado trazer as coisas de longe. O grande erro é menosprezar o de perto. E o segundo ensinamento, o povo de Israel, no profeta Elias e no profeta Eliseu, perdeu a bênção porque ignoraram os profetas de perto. E para a gente encerrar, terceiro ensinamento, vamos voltar a Marcos, capítulo 6, verso 2 e verso 3. Coloque isso no seu coração. As nossas verbalizações denunciam aquilo que a gente pensa. As nossas verbalizações denunciam aquilo que a gente pensa. Voltando para Jesus Cristo está na sinagoga, Jesus Cristo faz um discurso maravilhoso, todos ficam encantados. E se você ler o versículo 2, você vai ver, eles ficam encantados. Mas no versículo 3, eles verbalizam aquilo que realmente estão sentindo. Não é este o filho de Maria e o filho de José, o carpinteiro? Algumas vezes a gente verbaliza uma situação, mas o rosto mostra outro. O rosto mostra outra coisa. Isso é possível. Mas às vezes começamos a elogiar uma pessoa, começamos a ver as suas qualidades,
mas logo imediatamente a gente coloca a conjunção mais. A gente faz muito isso. Você é muito bom, mas. Você é muito bom, mas. Nós temos uma tendência de não só elogiar, e na mesma frase a gente colocar o mais para mostrar aquilo que a pessoa não é tão bom. Essa é a nossa tendência. E foi exatamente isso que fizeram. No versículo 2, eles elogiam Jesus. Eles veem em Jesus qualidade de um homem bom. Mas no versículo 3 ele, mas não é este o filho de Maria e o filho de José? Eles não têm condições nenhuma. Ele não tem condições nenhuma de ser o Messias. Queridos, as nossas verbalizações nos denunciam aquilo que realmente nós estamos sentindo. Coloque isso no seu coração. Eu sou Deus de perto, mas também sou Deus de longe. Trazer alguma coisa de longe, nenhum erro. O grande erro é menosprezar os de perto. E esses 3 ensinamentos. Vença a síndrome do bom só está longe. Vença, não ignore o profeta de perto. Ele pode fazer um milagre longe. E terceiro, a sua verbalização te denuncia. Você começa a elogiar e depois começa a colocar um mais para destacar aquilo que não é positivo na pessoa. Cuidado com isso. Que Deus te abençoe nesse domingo de manhã. Que nós sejamos abençoados. Em nome de Jesus. Amém e amém.